passeando e nas quarta-feiras, bem devagarzinho, já consegui até um motorista, o Odair. Bem devagarzinho, nas quarta-feiras, eu vou estar indo pregar em outras igrejas. Eu peço que os irmãos estar orando nesse sentido, para que a gente possa ganhar almas. Quero fazer em outras igrejas uma campanha de avivamento, libertação, todas as quarta-feiras. Para mim, será mais um tempo de crescimento espiritual, e isso vai reverter em bênção para vocês aqui da igreja. O pastor vai estar mais na presença de Deus, pregando mais, e vai reverter em bênção da igreja. Então, se você quer conhecer alguém, pastor, aqui da cidade de preferência, no máximo de aí, pastor, conheço o pastor, vou conversar com ele, o senhor vai pregar no mundo. Quanto que é, pastor? Nada, só vai orar para mim. Não cobro nada, tá bom? Se a igreja quiser dar uma oferta, é diferente, né? Que graça te dei, que graça você vai dar, disse Jesus. Juízes capítulo 7, hoje é a noite dos provocadores de milagre. Irmãos, existe uma palavra que é muito comum no meio dos crentes, chamada avivamento. Mas o avivamento não pode acontecer, tem que começar dentro da gente, que a gente possa ser avivado. Então hoje é noite dos provocadores de milagre. Isso, Macarinha. Juízes capítulo 6. Está tranquilo que eu não vou abandonar a igreja não, tá? O pastor vai pregar em outro lugar, no domingo vai deixar, não, aqui é minha casa, aqui estão os meus discípulos, vão dar comida para outro não, só quando eu tiver de boa, eu vou dar comida para outro. Jesus falou ele por todo mundo, pregou o evangelho, então tem que ir. Você beliscou ele? Você beliscou. Juízes capítulo 6. Irmãos, é forte a revelação, viu? Talvez 10 minutinhos de pregação, mas você vai ver que coisa poderosa de Deus. 6:36. E disse Gideão a Deus. É isso que você achou? Sim. Sim? Sim. E disse Gideão a Deus: se has de livrar a Israel por minha mão, como disseste, eis que porém um novelo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no novelo e toda a terra ficar seca, então conhecerei que has de livrar Israel por minha mão, como disseste. 38. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o novelo, e do orvalho que espremeu do novelo, encheu uma taça. Amém? E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te que desta vez que eu faça a prova com o novelo, mas rogo-te que só o novelo fique seco, e em toda a terra haja orvalho. Assim, e Deus assim fez naquela noite, pois só o novelo ficou seco, e sobre a terra havia orvalho. Meu Deus, Senhor Deus, fala conosco nessa noite dos provocadores de milagre, em nome de Jesus. Irmãos, para você talvez conheça a história de Gideão, mas talvez o seu irmão do lado não conheça. Gideão estava vivendo um momento conturbado. Gideão era um homem medroso, Gideão era um homem melancólico, e a melancolia traz a falta de fé. Então Gideão estava vivendo um momento conturbado. Por quê? Porque Israel estava sendo saqueada pelos midianitas, os filhos de Midian.
E como que os midianitas roubavam Israel? Israel é nação. Eles esperavam Israel plantar, a planta crescer. Imagine isso, um pé de milho. A planta crescer, e quando dava a espiga de milho, os midianitas iam lá e roubavam. Eles esperavam o novilho nascer, crescer, desmamar, engordar, e quando estava a ponto de abate, eles iam lá, os midianitas roubavam. Ou seja, sabe que às vezes na vida da gente parece que está indo, daqui a pouco volta tudo estaca zero. Era isso que acontecia com Israel. A coisa estava indo bem, tudo estava legal, tudo, olha, está crescendo o novilho, virou bezerro, já é um coisinho, olha, eu vou cortar, vou matar, vou fazer um churrasco, quando distribuir a carne, mas quando eles iam no pasto, cadê o bezerro, cadê o boi? Não tinha mais, porque os inimigos roubavam, da mesma forma com a roça. Eles plantavam a plantação, eles suavam, eles plantavam, eles preparavam a terra, o lugar que dava para regar, eles regavam, mas quando eles iam colher, quando estavam no ponto da colheita, falavam, amanhã não vamos colher, chegavam os midianitas, roubavam. E era isso que Gideão, por isso Gideão se tornava fraco e melancólico. Gideão era um cara melancólico, porque ele dizia assim, o que adianta eu plantar, o que adianta eu cuidar dos animais, o que adianta, porque na hora que vai vir a minha bênção, eu não consigo usufruir da minha bênção. E muitas vezes acontece isso na vida do crente, e o crente fala assim, o que adianta eu ir na igreja, o que adianta eu fazer campanha, o que adianta eu estar na presença de Deus, que está indo tudo legal, mas daqui a pouco despenca tudo de novo. Gideão vivia essa vida. Gideão vivia essa vida de melancolia, e a melancolia, como eu falei, ela se transforma em falta de fé. Era um cara melancólico, até pessimista. Dizia assim, olha, eu vou perder de novo, não adianta, eu estou ganhando agora, mas lá na frente eu vou perder de novo. E Deus, a Bíblia diz, o anjo apareceu, mas na verdade era Deus que apareceu para Gideão, e fala, varão valoroso, o Senhor é contigo. Ele fala para o anjo assim, olha, se o Senhor é comigo, onde que estão as suas maravilhas? Eu não estou vendo nada. Eu planto, roubo, eu pego os animais, engordo os animais, eles roubam, eu não estou vendo as maravilhas de Deus na minha vida. Gideão era aquele cara que falava assim, olha, não adianta eu fazer campanha, não adianta ir no provocador de milagres, cadê as maravilhas da minha vida? Aonde está? Irmãos, até é bom de vez em quando desafiarmos a Deus e perguntarmos para Deus, por que não está acontecendo, por que eu não estou tendo vitória, por que a minha casa está sendo derrotada, mas Deus nos dá o caminho, dá a direção, e não adianta eu ficar só retraído, culpando a Deus e culpando a mim mesmo, falando que eu sou um azarado, que eu sou um perdido, que eu não tenho nada, daí nós não vamos conseguir mesmo. Gideão fez aqui um desafio com Deus, e é isso que nós vamos aprender hoje. Gideão falou assim, olha, o Senhor vai nos livrar, e vai me usar para se livrar dos midianitas, então eu vou pegar um novelo de lã, eu vou pôr um novelo de lã, e amanhã eu volto. Se o novelo de lã estiver encharcado e a terra em volta estiver seca, eu acredito. Se o novelo de lã, o orvalho do céu que cair, encharcar o novelo de lã e a terra seca, eu acredito. Deus falou tudo. Gideão foi, pegou o novelo de lã, no outro dia ele foi, nós lemos, a terra em volta estava seca do orvalho do céu, mas o novelo deu para encher uma taça de água. Mas como ele era melancólico, mas como ele era pessimista, ele falou, agora eu quero ao contrário, amanhã eu vou pôr o novelo de lã, amanhã eu vou pôr o novelo de lã, se ele estiver seco, e em volta, é isso que nós temos, e em volta estiver encharcado, daí eu acredito. Outro dia, lá vai Gideão, ele pega o novelo está seco, e em volta estava encharcado do orvalho do céu. Essa é a revelação que eu quero passar para vocês. O novelo de lã era Gideão.
e a terra em volta era Israel. Deus estava falando para ele: primeiro eu tenho que encharcar você com o orvalho do céu. Primeiro o orvalho do céu tem que cair sobre a tua vida e você tem que ficar encharcado. Para você vencer as disputas, vencer as guerras, vencer os problemas, não adianta você querer encharcar em volta, você tem que ficar encharcado. O novelo do céu é você que vai encharcar para salvar a tua família que está em volta, para salvar os teus amigos que estão em volta. Você quer que o orvalho do céu caia na tua vida, mas você quer que caia em volta. Não, Deus está falando, não, primeiro é você, Gideão. O novelho tem que estar encharcado, aleluia. Amém? Depois a gente faz ao contrário. Primeiro é você, porque o orvalho vai cair do céu, aleluia, vai encharcar você, vai mudar a tua vida. Deus quer encharcar primeiro você, irmão. Esse projeto que eu estou querendo, Deus está querendo encharcar eu primeiro, o pastor, encharca o pastor primeiro, depois o pastor encharca a ovelha. Primeiro tem que encharcar o líder, você pai de família, você mãe de família. Deus está falando, primeiro é o líder. Não adianta eu encharcar em volta. Quer vencer as lutas? Quer vencer as guerras? Então te encharque. O orvalho que cai do céu. Por que eu não trago o pregador de fora? Muitas vezes fala, pastor, traz o pregador de fora. Não, eu que tenho que me encharcar, eu que tenho que buscar, eu que tenho que ver as revelações da Bíblia, como essa que eu estou mostrando para vocês hoje, para depois eu me encharcar em volta. Irmãos, Adão estava sozinho no Éden, presta atenção, Adão sozinho no Éden, e Deus percebeu que ele estava triste. Cada animal tinha uma companheira, uma fêmea, e Deus fala para Adão, Adão, eu vou arrumar para você uma companheira. E Adão falou, será que minha companheira vai vir da montanha? Será que minha companheira vai vir dos mares? Será que a minha companheira vai vir das florestas? E Deus fala para Adão, Adão dorme. E ele dorme. E quando Adão acorda, do lado dele estava aquela bela mulher. Adão fala assim, Deus, de onde que veio? Das montanhas, dos mares, do rio? Veio de outro lugar? Deus falou, não, veio de dentro de você. Primeiro você tem que estar encharcado. O milagre está dentro de você, irmão. Adão falava assim, Deus, de onde veio o meu milagre? Veio da montanha? Veio não, o milagre estava dentro de você, Adão. Irmãos, eu vou pregar nessa noite falando para você, ó, o milagre está aí dentro, é você que tem que encharcar, para que em volta seja encharcado. Amém? Fala para o teu irmão, o milagre está dentro de você. Ai pastor, mas eu quero as bênçãos na minha vida. Mas se você é um novelo seco, quando eu falo do orvalho do céu, eu estou falando de unção, de bênção, batismo com o Espírito Santo, azeite do céu. Se você é um novelo seco, você não vai vencer os midianitas, irmãos. Você não vai ter vitória contra os inimigos naturais que os homens têm. O que os inimigos do homem, pastor? Ah, é o seu João que mora do lado, é a dona Mariazinha que mora. Não, isso não é inimigo, não. A nossa luta não é contra a carne, mas sim contra os principados e potestades, dominadores dos ares. São contra os demônios que atormentam a tua vida e a minha. E é os demônios que colocam os problemas, as dificuldades. Mas se eu for um novelo seco, eu não vou conseguir enxergar o resto. Porque primeiro eu tenho que estar encharcado, ungido. E quando está ungido, glória a Deus.
Quando você está encharcado, molhado, a unção de Deus está sobre a tua vida, aonde você coloca a mão, você vai encharcar o outro, você vai molhar o outro, você vai passar. Irmãos, a unção é algo transferível, aprenda isso. Por isso eu não trago pregador de fora, porque às vezes o que está dentro dele vai passar para você. Eu já vi igreja que eu era pastor auxiliar, meu pastor trouxe um pregador de fora e ele pôs a mão na cabeça de todo mundo. Daí na sexta-feira eu ia pregar, estava todo mundo demoniado na igreja. Gente que nunca caiu endemoniado, caiu naquele dia, porque a unção é transferível. E qual o tipo de unção que ele estava? Então, quando eu estou encharcado, aleluia, quando eu estou encharcado, quando eu estou molhado, aquilo que passa, sai de mim, passa para você. Pastor, é para você, o senhor está falando do senhor, mas eu estou falando de você. Eu não estou falando de mim, eu estou falando de você. Quando você está encharcado, quando você está molhado, o milagre, irmão, está dentro de você. Adão, eu vou te dar uma mulher. Da onde que ela saiu, Senhor? Eu estava dormindo. O milagre estava dentro de você. Abra a tua Bíblia, 2 Reis capítulo 4. Glória a Deus, aleluia. 2 Reis capítulo 4. Uma passagem conhecida, mas para ilustrar o que nós estamos falando hoje. E uma mulher dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que teu servo temia Deus. Porém veio o credor para levar meus 2 filhos para ser escravo. E Eliseu disse: que te hei de fazer? Diz o que tem em casa. Ela falou: tua serva não tem nada, vírgula, senão uma botija com um pouquinho de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada aos teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte que estiver cheia. Então ela foi, se trancou com seus filhos e lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse ao seu filho: trazei-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não tem mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, o qual lhe disse: agora vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos. Irmãos, aqui era um problema financeiro. O marido dela morreu e veio um credor para ela pagar a dívida. Ela não tinha dinheiro, e naquele tempo, se não pagasse a dívida, pegava os filhos como escravo. Ela vai reclamar para o profeta Eliseu. Ela falou: olha, meu marido morreu, ele servia a Deus, mas deixou uma dívida, o credor veio, não tem como pagar, e o credor está querendo levar os meus filhos. Eliseu pergunta para ela: o que você tem na tua casa? Ela falou: não tenho nada. Ela pensa bem: eu tenho um pouquinho de azeite. Eliseu fala: tudo bem, então vai até seus vizinhos, pega vasilhas, muitas vasilhas, entra na sua casa, fecha a porta, porque ninguém fica sabendo, pega teus filhos e enche todas as vasilhas. E ela fez isso, e as vasilhas se encheram de azeite. De manhã ela era uma endividada, à noite ela era empresária de vender azeite. Glória a Deus. Eliseu fala para ela: agora faz o seguinte, tem bastante tempo, então venda todo o azeite, paga a sua dívida, e do resto vive você e teu filho. Glória a Deus. Pastor, mas o que isso tem a ver com uma vale do céu? Muito. Aquela mulher falou que não tinha nada. Depois ela pensa, ela falou: eu tenho um pouquinho de azeite. Ela emprestou sim vasilha dos vizinhos, mas o que multiplicou era o azeite que estava na casa dela. Glória a Deus. Era aquele pouquinho que ela tinha. Glória a Deus.
aquele azeite, aquele mínimo que ela tinha, não foi as vasilhas que multiplicaram, foi o azeite que ela tinha na tua casa. O orvalho do céu que cai sobre a tua vida hoje vai multiplicar, vai crescer, e você vai encharcar tudo.